Oi, é nesse vídeo que eu vou responder então por que eu vou fazer dietas. No vídeo 1 eu expliquei para vocês por que eu não gosto de dietas e toda a minha história meio conturbada com elas. E agora eu vou ter que contar para vocês uma outra parte da minha história de saúde para vocês entenderem por que, mesmo depois de traumatizada, eu vou me submeter a essa intervenção dietética. Como eu já contei para vocês, eu acredito que a alimentação é a base da nossa saúde, porque os alimentos contêm os nutrientes que formam as nossas células, que formam o nosso corpo. Então, qualquer problema, qualquer desequilíbrio que possa existir na nossa saúde, só pode ser realmente revertido, realmente curado, realmente reparado através dos nutrientes que estão nos alimentos. E é por isso que eu estou buscando uma abordagem, um tratamento nutricional para um problema de saúde que eu tenho desde pequenininha. Eu, desde bebezinha, sofro com problemas no intestino. A minha mãe conta que eu tinha muitas cólicas, que eu chorava muito, que era difícil de eu fazer cocô. E isso sim se estendeu durante toda a minha vida. Eu lembro toda a infância, adolescência, todo dia eu sentia algum tipo de dor, eu tinha distensão abdominal, ficava dias, semanas sem ir no banheiro, e aí quando me dava vontade de ir, era uma dor tão forte, tão forte, tão forte, que às vezes eu tinha que ir embora da escola de tanta dor que eu sentia pelo meu intestino preso. E toda vez que eu fui num médico na minha vida, assim, por qualquer motivo, por uma gripe, infecção, qualquer coisa que eu tivesse, que eu tinha que ir no médico, e eles, no fim da consulta, perguntavam, tem mais alguma coisa? E aí a gente falava, né, que eu tinha o intestino muito preso, e todos eles vinham com a mesma recomendação, que eu tinha que beber bastante água, comer fibras e fazer exercício físico. E o problema é que eu sempre fiz isso. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente ativa, sempre bebi bastante água, sempre comi bastante frutas e alimentos integrais, e mesmo assim eu era super constipada. Então essas recomendações nunca funcionaram para mim. E eu convivi com esses sintomas por toda a minha vida, até eu me cansar de dizer chega e resolver assumir as rédeas da minha saúde. Então eu comecei a estudar mais profundamente sobre a saúde intestinal e eu vou contar um pouquinho para vocês aquilo que eu aprendi para poder explicar por que e o que é esse tratamento nutricional que eu estou começando a fazer. Eu vou explicar um pouco para vocês então como é que funciona uma digestão adequada. A matéria-prima natural para o nosso corpo são os nutrientes, não o alimento. Por isso, depois que a gente come um alimento, ele deve passar por um processo extenso de digestão para ser degradado em suas menores partículas, que são os nutrientes. Aqui eu coloquei um exemplo, que é uma molécula de proteína. Essa molécula grande é conhecida como um peptídeo, e essas bolinhas menores são os aminoácidos. Então, no processo de digestão, todas essas ligações entre os aminoácidos devem ser desfeitas para que eles cheguem até o intestino, sejam absorvidos, cheguem até nossa corrente sanguínea e então sejam utilizados pelas células para fazerem suas funções. Quando esse bolo alimentar chega no intestino, o pH ácido que vem junto com ele estimula a liberação de mais enzimas para continuar a degradação das proteínas. O processo de digestão começa na boca, com a mastigação e com algumas enzimas, como por exemplo enzimas que quebram carboidrato. Daí o bolo alimentar desce e vai até o estômago, onde ele fica por volta de 1 hora. No estômago, esse bolo alimentar sofre ação do ácido clorídrico e de outras enzimas, como por exemplo as enzimas que quebram as proteínas. Ali o pH ácido faz a ionização de vitaminas e minerais, possibilitando que assim eles sejam absorvidos no intestino. Esse pH também faz a inativação de bactérias e fungos indesejados. Do estômago, o bolo alimentar viaja até o intestino delgado. No intestino delgado, esse bolo alimentar pode percorrer até 7 metros, sendo bombardeado por suco e enzimas digestivas para degradar o alimento até o final, extraindo dele os nutrientes que serão absorvidos e eliminando o resto que não precisa através do intestino grosso. Essa figura é uma ampliação do intestino delgado,
Como vocês podem ver, a gente só tem uma camada de célula entre o conteúdo do intestino, a luz do intestino, onde passam os nutrientes, os micro-organismos e toxinas que a gente ingere junto com os nutrientes e com a água, e a nossa corrente sanguínea. Esses pontinhos roxos representam os nutrientes. No caso, por exemplo, um aminoácido. As células intestinais, elas têm permeseletividade. O que isso significa? Que elas selecionam as moléculas que vão permear, que vão passar da luz do intestino até o sangue. Então, elas só permitem que os nutrientes passem por dentro delas e cheguem até a corrente sanguínea. E impedem que moléculas maiores, como micro-organismos, toxinas e partículas de alimentos que não foram digeridos, cheguem até a corrente sanguínea, garantindo assim uma nutrição ideal e nos protegendo de agressores externos. Diversos fatores podem prejudicar o nosso processo digestivo. Começando pelo estômago, maus hábitos alimentares, estresse contínuo, uso indiscriminado de medicamentos podem diminuir a acidez estomacal. E isso prejudica a digestão eficiente de proteínas, possibilitando que partículas proteicas não totalmente digeridas, então partículas grandes de peptídeos, cheguem até o intestino. Quando a gente fala de intestino, a gente não pode deixar de falar da microbiota intestinal, que era antes conhecida como flora intestinal, ou seja, a colônia de bactérias que nós temos vivendo dentro do nosso intestino, convivendo com a gente. Nós sempre seremos povoados por micro-organismos benéficos, também conhecidos como probióticos, e aqueles com potencial de causar doenças, conhecidos como bactérias patogênicas. E o que determina nosso estado de saúde é o equilíbrio entre esses dois tipos de bactérias. As bactérias probióticas auxiliam na digestão e absorção de nutrientes, fazem síntese de vitaminas, normalizam os níveis de colesterol e triglicerídeos no nosso sangue, auxiliam no processo de detoxificação, inibem o crescimento de bactérias patogênicas e fungos e aumentam a produção do muco nas células intestinais e a força de adesão entre essas células, garantindo uma parede celular íntegra, como a que eu mostrei na outra imagem. Por outro lado, as bactérias patogênicas destroem vitaminas, inativam enzimas, dificultando a digestão e absorção de nutrientes. Quando elas estão proliferadas, elas podem causar sintomas como constipação, cólica, gases e distensão abdominal. E elas destroem as ligações tight junction, que são as ligações que mantêm as células intestinais juntas, gerando um quadro conhecido como hiperpermeabilidade. Então, o que pode causar esse desequilíbrio? O que pode fazer com que as bactérias patogênicas proliferem? A baixa ingestão de legumes, verduras e frutas, assim como de cereais integrais e leguminosas, que são fontes de fibra, que são combustível para as bactérias probióticas. O alto consumo de carnes, gorduras, carboidratos simples, alimentos refinados, muito processados, de aditivos químicos e o consumo regular de cafeína e álcool pode fazer essa proliferação acontecer. Estar em ambientes muito poluídos, fazer atividades diárias com demasiado estresse físico ou emocional, o uso abusivo de medicamentos, ter alergias e intolerâncias alimentares e consumir regularmente esses alimentos que desencadeiam as alergias e intolerâncias, infestações por fungos, entre outros fatores. E nos bebês e nas crianças, o tipo de parto, se foi cesárea ou se foi parto natural, e se a criança foi amamentada ou se tomou fórmulas alimentares, determinam o tipo de bactérias que vão estar proliferando no intestino delas. As cólicas, a constipação são um dos menores problemas que a proliferação de bactérias patogênicas causam. Como eu falei para vocês, essa proliferação pode causar uma hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso? Bem, além dessa proliferação de bactérias patógenas, o uso regular de ingestão de toxinas, um nível de estresse muito alto
E quando a gente tem uma digestão proteica prejudicada, então, como eu falei, quando a digestão de proteínas não é eficaz no estômago e partículas grandes de proteínas chegam até o intestino, isso também pode acontecer. Lembra que eu falei para vocês que no intestino as células elas têm seletividade? Bem, uma hiperpermeabilidade é quando as tight junctions, as moléculas que fazem a ligação entre as células do intestino, começam a se romper e lacunas começam a ser formadas entre as células do intestino, permitindo então que essas toxinas e micro-organismos e partículas não digeridas de alimentos adentrem a corrente sanguínea. Essas células intestinais machucadas e inflamadas não conseguem absorver os nutrientes da maneira que deveriam. E isso pode levar a uma desnutrição, principalmente de vitaminas e minerais. Quando essas partículas indesejadas chegam até o sangue, elas ativam o nosso sistema de defesa, né? Porque elas não deveriam estar ali. Então, esse sistema de defesa quer eliminar esses micro-organismos, essas toxinas, e inclusive reagem contra essas partículas de alimentos. Porque, como eu falei para vocês, nossa matéria-prima, o natural para o nosso corpo, não é um alimento, e sim um nutriente. Essa ativação do sistema imune pode criar uma inflamação sistêmica, pode criar intolerâncias e alergias alimentares, pode criar doenças autoimunes, e um potencial tóxico, porque um nível grande de toxina adentra a corrente sanguínea, muitas vezes o fígado, por não ter todos os nutrientes que ele precisa para fazer o processo de detoxificação, fica sobrecarregado e não consegue eliminar todas as toxinas que adentram o corpo. E essas toxinas podem chegar no cérebro, tendo potencial neurotóxico. A passagem constante, então, dessas moléculas pela barreira do intestino, chegando até o sangue, e a ativação constante do sistema imune tentando combatê-las, gera um processo inflamatório crônico e de baixa intensidade, que está relacionado a sintomas como distensão abdominal, constipação, retenção de líquidos, inchaço, enxaqueca, dificuldade de perder ou ganhar peso, dificuldade de engravidar, depressão, rinite, bronquite, gastrite, artrite, dermatite, celulite, todas as ites, que são inflamações. Então, como é que eu desenvolvi esse quadro? Eu, quando bebê, só mamei no peito até os 2 meses. E aí eles entraram com fórmulas alimentares feitas de leite de vaca, né? Que é o que se fazia, né, na época e até hoje. É natural nos bebês que as células do intestino tenham essas lacunas. Até os 6 meses. Até os 6 meses, o intestino, o trato gastrointestinal do bebê não está 100% formado. Então, essas moléculas do leite de vaca entravam na minha corrente sanguínea, né? Todo dia. E eu acabei desenvolvendo uma alergia ao leite de vaca. E os únicos sintomas que eu tinha, né, que eu sempre tive, foram sintomas gastrointestinais, né? Constipação, cólicas, distensão, dor. E eu passei toda a infância e adolescência com esses sintomas, mas consumindo leite derivado todos os dias, porque não se era diagnosticado, né, na época. Além dos derivados de leite, todo dia eu também comia pão, né, às vezes pão integral, às vezes pão branco, mas café da manhã era aquele café da manhã brasileiro, leite com Nescau ou Toddy e um pão com requeijão. E eu também comia bolachas recheadas, sorvete, chocolate, quase todo dia. Então, o contato diário com esses alimentos inflamatórios foi tornando meu intestino cada vez mais inflamado e tornando essas lacunas entre as células do meu intestino cada vez mais evidentes. Mas como eu já falei antes, assim, isso não prejudicava tanto a minha saúde, minha qualidade de vida. Até chegar na vida adulta, onde eu comecei a sentir mais estresse, mais ansiedade, e aí os sintomas foram se agravando. Nos meus períodos de compulsão alimentar, né, eu comia muitos doces, muitos carboidratos simples, e isso foi intensificando a proliferação de bactérias patogênicas que eu tinha no meu intestino,
e também criando uma proliferação de fungos, né? Porque é natural que todos nós tenhamos fungos no nosso intestino, mas quanto mais alimentos ricos em carboidratos simples e açúcar a gente consumir, que são os alimentos favoritos dos fungos, mais eles se proliferam. E aí, com o decorrer dos anos, com a soma de todos esses fatores, eu cheguei num estado, algum tempo atrás, em que tudo que eu comia me fazia mal. Eu já tinha identificado que o leite me fazia mal, que o glúten me fazia mal, mas o que eu tenho são alergias tardias. Não é, por exemplo, como uma pessoa que come camarão e fica inchada na hora. Eu vou consumir esses alimentos, o leite sim me dá sintomas na hora, mas o glúten, por exemplo, só vai me dar os sintomas intestinais 2, 3 dias depois. Então, são alergias que não são tão fáceis de se identificar. Então, eu já sabia, né, desses alimentos que não era bom eu consumir, mesmo sabendo que não era bom, às vezes eu não resistia e comia, né, um brigadeiro, porque a minha comida emocional era, né, o chocolate ao leite ou o brigadeiro, então mesmo sabendo que não me fazia bem eu comia. Mas chegou um estágio que tudo que eu comia me dava distensão, me dava dor. E aí eu tive que começar a ir atrás de um jeito de reverter esse quadro, né? Porque não dá para viver assim. Então, como funciona um tratamento? Como é que se reverte esse quadro? Bem, primeiro a gente tem que retirar da nossa alimentação diária, por um certo período de tempo, os alimentos com potencial inflamatório, com potencial de se criar alergia. Entre eles estão o glúten, né, que está no trigo, na cevada, leite derivado, soja, amendoim, em alguns casos os ovos, frutos do mar, oleaginosas, que são todos alimentos que têm proteínas que são de difícil digestão e que têm o potencial alto de chegar no nosso intestino como macromoléculas e atravessar até o sangue e criar uma reação imune, então uma alergia. A gente tem que retirar também todos os alimentos industrializados, alimentos que têm aditivos químicos, se possível, limitar o consumo de agrotóxico e limitar também o consumo de açúcar e farinhas refinadas, por serem alimentos, né, combustíveis, tanto para as bactérias patogênicas como para os fungos. E quando a gente retira os agressores do nosso intestino, a gente também tem que oferecer os nutrientes necessários para a restauração da mucosa intestinal, para o processo de detoxificação, né, porque depois de toda a translocação de toxinas, de micro-organismos para o sangue, o fígado tem um grande papel, né, de estar detoxificando e possibilitando a eliminação de tudo isso. E para modular o sistema imune, então diminuir essa inflamação crônica. É importante também reinocular os probióticos, com uma suplementação de probióticos adequada e dar suporte para a proliferação dos probióticos intestinais com oferta de pré-bióticos, que são as fibras que estão presentes nos alimentos. Então, a gente tem que comer bastante comida de verdade, cereais integrais, leguminosas, frutas, verduras, legumes. E para assegurar a restauração da mucosa, é importante também estar utilizando alguns suplementos específicos. Depois de algum tempo que a gente propiciou esse ambiente para o intestino ser restaurado, pode-se fazer a reintrodução dos alimentos com potencial alergênico para testar quais alimentos realmente são alimentos que causam uma alergia verdadeira e quais aqueles que não causam uma alergia verdadeira, quais são aqueles que a gente talvez só estivesse reagindo pelo intestino já está irritado, já está inflamado e está com baixa tolerância. E aí assim a gente não torna o nosso padrão alimentar tão restritivo, né? A gente consegue voltar a consumir outros alimentos, mas a gente vai adicionando um a um e percebendo, né, os sinais, sintomas para ver se a gente reage àquele alimento ou não. Eu não gosto da palavra dieta, né? Eu prefiro um termo como um tratamento nutricional. E eu sei que essa intervenção nutricional ela pode ser vista um tanto quanto radical, porque a gente tem que tirar por um certo período de tempo muitos alimentos que estão muito embutidos na nossa cultura,
Mas aí a gente tem que se perguntar, né? Colocar na balança o que vale a pena. Porque para mim hoje vale a pena abrir mão de estar consumindo esses alimentos por um determinado período de tempo para em troca ter a minha saúde, né? Para em troca poder saber que tudo que eu estou comendo está sendo digerido e utilizado da maneira que deveria. E para poder me sentir leve, para poder me sentir radiante, para poder ter mais energia e disposição no meu dia a dia. No meu blog tem alguns artigos explicando tudo isso que eu acabei de contar para vocês. E eu vou estar mostrando meu tratamento lá no Instagram. Vou estar explicando os suplementos que eu vou estar tomando e mostrando a minha alimentação no meu dia a dia. Então, se você tem algum desses sintomas que eu falei, ou se você conhece alguém que tem esses sintomas, me acompanha lá para vocês conhecerem o tratamento e quem sabe se inspirar para vocês começarem sua própria jornada de cura quando vocês estiverem prontos.